40 mulheres estão presas em uma jaula coletiva em um porão, sob a vigilância de guardas que permanecem sempre em silêncio. Um dia, misteriosamente, uma sirene soa. Os guardas fogem e as grades se abrem. Entre as prisioneiras está uma menina sem nome que só conhece a vida lá fora através de lembranças que as outras mulheres aceitam compartilhar. É ela que conduz as demais prisioneiras em fuga, apenas para encontrarem um lugar inóspito e desconhecido. Agora, contando apenas umas com as outras, elas terão que reaprender a viver e enfrentar outro desafio, a liberdade absoluta. Tradução Diego Grando. Ó, gente, já escolhi meu marca-página. Vou usar esse aqui. E vou usar essa cor aqui de flag bem sem gracinha, porque eu não tenho nenhuma cor chamativa igual a capa do livro. Então vai ser essa aqui mesmo. A diagramação tá bem confortável, bem boa. E não é um livro muito grande, né? Eu vou ler rapidinho. Acho que também não é um livro que tem capítulos, como vocês... Ou tem? Tem capítulos? Agora eu fiquei na dúvida. Não sei se tem capítulos. Aparentemente não. Ah, acho que não tem capítulos, tem só algumas pausas, sabe? Aqui, ó. Algumas pausas. Vamos começar. Bora. E aí, gente, tudo bem com vocês? Não tinha um melhor momento pra eu aparecer aqui, com uma cara um pouco melhor, né? Maquiada, com a casa mais organizada? Tinha um momento melhor? Até tinha, mas assim, eu quero começar esse livro agora, então eu vou ter que abrir esse vídeo agora. Bom, gente, esse aqui é um novo quadro do canal, Favoritube, esse é o nome que eu dei pra ele, em que eu me proponho a ler livros favoritos de alguns booktubers que eu acompanho. Não sei se vocês sabem, mas eu acompanho muita gente mesmo. Se vocês entrarem aqui no meu canal, tem um vídeo que eu falo sobre os livros favoritos de 2025 dos meus booktubers favoritos. E tem, acho que são 10, não sei. E assim, esse Favoritube, gente, vai ter vídeo pra até 2030, tá? Porque assim, tem muita gente pra fazer. Eu já escolhi praticamente todas as pessoas. Não prometo que será um quadro mensal, eu acho que não vai ser um quadro mensal, mas eu vou tentar fazer com certa frequência. Então, a cada 2 meses, enfim, vou tentar. E a primeira vítima aqui é a Tamires, do Resenhando Sonhos, que eu acompanho há muito tempo. E eu li esse livro tem alguns anos, virou um dos meus favoritos da vida, eu adoro esse livro. E de tempos em tempos ele vem ressurgindo aí, eu acho que merece muito, da Jacqueline Harpman, porque esse livro é incrível. Inclusive, ela tem um quadro no canal dela que eu amo, é meu quadro preferido, assim, de todos os canais que eu... Os booktubers não costumam fazer muitos quadros assim, né? Mas a Tamires faz, e assim, eu adoro os quadros dela. E o The Match dela é muito legal, gente. Ela se propõe a ler 5 livros, acho, 4 ou 5, agora esqueci, mas são 4 ou 5 livros que determinada pessoa gosta muito, determinado booktuber. E tem uma indicação certeira que a pessoa faz também, né, pra ela. E aí, no final, ela tem um termômetro de compatibilidade, tem um ranking, né, com todas as pessoas que ela já fez. Muito legal. Se vocês não conhecem, o que vocês estão fazendo no Booktube, né, gente? Vão lá conhecer. E aqui vai ser diferente, né? O meu quadro vai se chamar Favoritube, que vai ser um favorito só que eu vou ler, que eu me proponho a ler, de uma booktuber que eu acompanho. Ou um booktuber, né? Mas acho que só tem mulheres. Não, tem um homem. Tem um homem. E, enfim, vou falar um pouco com vocês sobre a autora desse livro aqui, que é a Jacqueline Harpman. Ela nasceu em 1929 e faleceu em 2012. Foi uma escritora e psicanalista belga de origem judaica. Sua vida foi marcada na juventude pela invasão nazista do país, que obrigou sua família a fugir para a Casa Blanca até o final da guerra. Depois de estudar literatura francesa, ela começou sua carreira médica, mas contraiu tuberculose e não conseguiu completar os estudos. Formou-se em psicologia e depois em psicanálise, que exerceu desde então até sua morte.
Publicou seu primeiro trabalho em 1958, mas parou de escrever depois de 8 anos. Retomou sua carreira literária 2 décadas depois e lançou 15 romances, que lhe renderam vários prêmios literários, incluindo o Médicis em 1996. Esse livro aqui foi publicado pela editora Dublinense. E essa edição tá uma gracinha, gente, sério. Eu mostrei aí pra vocês no começo do vídeo, né? Tá uma graça. E esse livro é muito falado, mas eu também sei que ele tem um final aberto. Sei que não é um livro de respostas, que a gente vai encontrar respostas, mas sei também que o leitor, tem leitor que quer respostas. Eu sou uma leitora que quer respostas? Não sei, gente, não sei. Às vezes eu preciso de alguns livros, sim, mas alguns não. Tem livro que eu li e gosto e tem final aberto. Tem livro que tem final aberto e eu não gosto, então não sei. Não sei, veremos. O livro começa com a seguinte frase: agora que eu praticamente não saio mais, passo bastante tempo numa das poltronas relendo os livros. Temos aqui, então, uma narradora leitora. Bom, chega de papo e vamos começar. Gente, nem vim atualizar vocês aqui, mas já tô mais da metade do livro. É muito rápido de ler, muito rápido. A narradora, né, ela é muito curiosa, então a gente fica curioso junto com ela para descobrir algumas coisas. Ela vai contando como se ela tivesse já passado por tudo aquilo, então ela tá se referindo ao passado. Então, como ela já sabe o que aconteceu no futuro, no presente em que ela está, né, a autora vai soltando alguns spoilers, propositalmente, do que vai acontecer ainda. Então, é interessante observar essas frases que a autora indica o que vai acontecer. Tipo, mal sabia ela que... Tranana, enfim. Bom, eu já li a sinopse pra vocês, né? Essas mulheres estão em uma jaula, mas também é chamado de porão. Porão, jaula, e tem outro nome também aqui, que depois eu vou retomar a leitura pra falar tudo direitinho pra vocês. Mas elas chamam de jaula, de porão. A menina que tá narrando a história, ela é a mais nova de todas as mulheres, só tem mulheres nesse porão aí. E tem os guardas, que são homens. Esses guardas, eles têm um chicote na mão que eles batem nelas quando elas descumprem as regras. Então, por exemplo, elas não podem se tocar, não pode ter contato uma entre a outra. Não pode se matar, então, tipo assim, o suicídio já é proibido, porque uma vida em que elas têm um espaço minúsculo, acho que consegue dar, tipo, 10 passos ali. A menina que não tem lembranças do passado dela, pra ela sempre só existiu naquele lugar, ela não sabe o significado das coisas, não sabe o que significam alguns objetos, não sabe como é o céu, tipo, ela nunca viu, porque é um lugar muito fechado. E o que é interessante é a relação delas com a contagem do tempo. Por quê? Porque elas não têm um relógio e elas não têm como ver um marcador temporal muito importante, que é o sol. Então, no começo do dia o sol nasce, no meio do dia ele tá aqui, no final do dia ele tá aqui. Então, isso é um marcador temporal também. Mas como elas não veem o céu, não tem como marcar assim. E a narradora começa a marcar de acordo com os batimentos do coração dela. Tipo, muito interessante. Ela sente certa atração por um dos guardas mais jovens. Então, a gente vê essa necessidade do ser humano de se relacionar. Esse mandato social que o ser humano tem. Isso é bem interessante, como ela vai contando o tempo e como essa necessidade de relação, né? Tem uma parte que ela sente uma necessidade enorme de dar um abraço na mulher, de ficar, assim, aconchegada na mulher. Então, muito interessante isso. Peguei uma frase aqui, para vocês verem como a autora dá dicas do que vai acontecer na história, né? Ele vai soltando esses pequenos spoilers. Então, ela fala assim: eu quero saber onde nós estamos, quem nos prendeu e por quê. E não quero morrer sentado numa cadeira no meio de não sei onde. Isso é a fala de uma das mulheres.
Aí ela narra aqui embaixo. Curiosamente, ela tinha acabado de descrever seu destino. Então, assim, a narradora sabe o que vai acontecer. E aí, gente, eu vou falar sobre isso que acontece, porque isso aqui tá na sinopse, tá? Então, um pouco antes da metade do livro, o que acontece? Toca uma sirene, um alarme muito, muito alto, e os guardas simplesmente fogem, somem, tipo assim, desaparecem, com a porta, né, as grades, todas abertas. E elas ficam, meu Deus, estamos livres. Aí elas saem daquele lugar, saem daquela jaula, né? Aqui na sinopse tá escrito assim: é ela, ou seja, a narradora, que conduz as demais prisioneiras em fuga, apenas para encontrarem um lugar inóspito e desconhecido. Quando elas saem desse lugar, gente, elas não sabem nem se elas estão na Terra. Elas até imaginam que estejam em outro planeta, porque elas não encontram nenhuma civilização. Elas ficam andando por dias, aí passa dias, meses, anos, e elas não encontram nenhuma cidade. O que elas encontram? Riachos, que elas conseguem se banhar naquele lugar, e encontram mais porões. E nesses porões, provavelmente, a gente sabe que provavelmente tocou o alarme também e os guardas fugiram, porque não encontram nenhum guarda. Só que nos outros porões, a grade não foi aberta. Então, as pessoas morreram. Tem outros porões com mulheres e tem porões também com homens. Todos mortos. Todos mortos, porque só no caso delas, né, são 40 mulheres enjauladas, só no caso delas que a grade ficou aberta e elas conseguiram fugir. Aí, o que elas fazem? Nesses outros porões que elas encontram, elas pegam o que é importante. Então, comida, elas pegam botas, né, para poder caminhar, para poder andar. E quanto mais o tempo passa, né, algumas mulheres vão morrendo. Enfim. E ela sabe que ela vai ser a última a morrer, porque ela é a mais nova. E uma outra coisa interessante também, gente, quando elas estavam no porão, né, nas jaulas, a gente não repara a bagunça que tá aqui na minha casa, tá bom? A gente vai arrumar isso já já. Então, quando elas estão na jaula, elas têm que fazer as necessidades delas, né? Mas assim, lá é feito tudo junto, não tem privacidade, não tem nenhuma privacidade. Só que quando elas fogem e ficam nesse lugar, que é uma terra que, assim, não tem nem como plantar as coisas, tem uns riachos, mas não tem nada, é um ambiente inóspito. Então elas fazem uns buracos no chão para serem os lugares que elas vão fazer as necessidades delas. E aí que a menina se vê sozinha para fazer isso. E ela acha muito esquisito, porque ela sempre fez na frente das outras mulheres. E ela acha estranho. E ela vai ter um pensamento de como é a solidão, como é se sentir sozinha. E ela começa a gostar disso, né, de se sentir sozinha. Bem, depois elas vão construindo casas até, elas constroem, tipo, várias coisas para ficarem vivendo naquele lugar. E tô nessa parte aí, que algumas já morreram. Tem umas coisas aqui que eu não gostei muito, mas é gosto pessoal mesmo, porque é super compreensível ter isso no livro, porque imagina, você repleto de outras mulheres, a menina não sabe o que é várias coisas da terra, assim, da vida, e essa menina nunca menstruou. E as outras mulheres menstruavam, né? Então ela não entende muito bem do corpo da mulher, né? Ela não sente muito bem. A menstruação também é um marco temporal das mulheres, porque a cada 28 dias, então elas podem contar direitinho. Então, a menina não consegue ter o marco temporal da menstruação porque ela não menstrua. E aí, na parte que eu tô, ela já tá com cerca de 20 anos. Então, começou quando ela tinha 13, 14, então ela já tá com 20. Gente, tá bem interessante, mas não acho que vai ser um livro 5 estrelas, porque, pelo que eu já vi aí de resenha, é um livro sem respostas, né? Então, eu queria umas respostinhas, sabe? Tipo, algumas respostas eu queria e acho que eu não vou ter. Vai ser mais algo filosófico, né? Algo pra você pensar, é uma distopia pra você refletir. E bora continuar e ver
que vai ser do final aí. Bom dia, gente! Novo dia por aqui. Vocês vão me acompanhar agora no meu café da manhã. É sempre o mesmo, já faz um tempão. Eu tomo um cappuccino e 2 bananas com granola. Então, eu esquento aqui meu leitinho. E aí, enquanto o leite tá esquentando, eu vou preparando aqui a minha banana. Ai, gente, hoje eu acordei mais cedo pra arrumar a casa, porque a moça vem limpar hoje. Tem uma moça que me ajuda a cada 15 dias. Então, engraçado, né? A gente acorda, a moça vai limpar e eu acordo mais cedo pra limpar. Isso é meio problemático, né, gente? Mas assim, tem que deixar organizado pra ela, né? Nossa, graças a Deus, o meu querido, digníssimo, lavou toda a louça. Então, já deu uma boa adiantada aqui pra mim. Eu vou mais passar um aspirador na casa e arrumar lá fora, porque no fim de semana passado a gente chamou nosso sobrinho, nosso afilhado, a irmã dele e outro priminho pra passar o dia aqui em casa. Sério. Então, a gente, todos com a idade entre 5 a 7 anos. 8 anos. Foi muito legal. A gente fez slime com eles. Vou deixar a fotinha aqui. Fez almoçar, a gente fez hamburguinho. Aí a gente brincou de slime. Aí também a gente fez cookie com eles. E um cookie colorido pra cada um, o resto dos cookies normais. Ó, o cappuccino que eu tomo é esse aqui da linha, porque acho que ele não é tão doce como os outros e ele também não contém glúten. E pra quem não sabe, né, eu tenho doença celíaca e eu não posso comer glúten. Eu descobri em 2022 e desde então não como glúten. Então, continuando, a gente fez cookie. Aí depois eles tiram um pouco de Isotopia 2, que, gente, Isotopia é maravilhoso, né? Quem não assistiu, por favor, assista. É um desenho da Disney sensacional, que tem um plot twist, tanto no filme 1 quanto no filme 2. Eu amei. Então, e aí na hora de ir embora, eles começaram a chorar. Gente, já tô pronta pra ter filho, porque assim, foi tão legal o nosso dia com as crianças. E aí eles começaram a chorar, sério. Deu mó dó, coitados. Enfim, foi legal. Aí, gente, eu já cortei minhas bananas. Aí a granola que eu uso é essa aqui da Jasmine, sem glúten. Que na verdade tem quase nada nesse saquinho. Eu vou ter que abrir outro. A Jasmine é uma marca que tem bastante coisa sem glúten. Eu gosto de algumas coisas deles, tipo a granola, eu adoro. Mas os pães deles sem glúten são horríveis. Tipo assim, já é difícil achar pão bom sem glúten, sério. Meu preferido é o da Wikibold, é o que eu mais gosto. Mas é difícil achar ele, e ele é muito caro. Se bem que qualquer pão sem glúten é caro. Mas ele é mais caro ainda. Então, eu não compro da Jasmine, acho horrível. Eu compro pão ou da Wikibold ou da Believe, que é bom também, bom naquelas, né? E tem outra marca que eu esqueci o nome, mas geralmente da Believe. Ó, minha bananinha. Meu cappuccino nessa caneca da Bela, linda. E aí que eu faço também, pego meus remédios. Eu faço tratamento de enxaqueca. Então, eu tomo 3 remédios pela manhã. Esse aqui, que é o Velija. 3 não, vai, 2. Porque esse aqui é coenzima Q10, né? Que não é remédio. Coenzima Q10. E esse aqui, propranolol, que eu tomo também pra enxaqueca. Gente, idosa, né? Idosa. Eu tomo 2 de manhã pra enxaqueca, 2 remédios diferentes. E um à noite. E à noite eu também tomo
magnésio e riboflavina, que é vitamina B. É isso, gente. Orem por mim, para que um dia eu esteja livre dos medicamentos para enxaqueca, se Deus quiser. Esse também eu vou tomar de manhã, mas eu vou tomar daqui a pouco, porque eu tô com dor de garganta. A médica passou 5 dias desse remédio aí, porque eu já tomei antibiótico pra dor de garganta e não melhorou. Acredita? Sério, gente, terminei o antibiótico na quinta-feira passada e no domingo eu estava com dor de garganta de novo. Sério. Aí eu tive que voltar no médico, enfim. Aí ela passou esse corticoide aí pra eu tomar por 5 dias. Mas já tá melhorando, graças a Deus. Vou comer meu café. Então é isso que te apresento, um dos melhores livros que li em 2021 e talvez um dos livros mais inteligentes que eu li na minha vida. Gente, hoje é dia de terminar o livro. Eu vou almoçar na casa dos meus pais, tenho trabalho pra fazer. Tenho muita coisa hoje do trabalho, então não sei que horas vou conseguir terminar, mas falta muito pouco. Ó, falta muito pouco. E vamos ver, né? Se eu vou ter a mesma impressão que a Tami. Mas já posso dizer que, assim, é um livro extremamente original. Original. Nunca li nada parecido com isso. E olha que eu já li muito na minha vida. Mas, assim, parecido com isso, não me recordo de ter lido nada igual. Então, achar livros originais, assim, é muito, muito bom, né? Porque nessa contemporaneidade que a gente vive, parece que todos os livros são iguais, os romances são todos iguais, a gente tá todo mundo lendo a mesma coisa, sabe? Então ter um livro diferentão assim mesmo é muito bom. Se vocês já assistiram o vídeo da Tami, ela fala, né, que não é um livro que ela recomenda pra todo mundo. E eu também não recomendo. Gente, se vocês gostam de livros que tem todas as respostas, tintim por tintim, um livro fechadinho, amarradinho, vocês não vão gostar desse livro, porque eu já tô quase acabando. E, tipo assim, faltam menos de 30 páginas, acho. Menos de 30. E, assim, nada foi respondido, praticamente. Então, esse livro é muito mais do que você sente com ele, as emoções que você sente, do que sobre respostas. Vamos terminar. Terminei o livro, gente, e vou repassar algumas coisas com vocês. Eu anotei aqui na primeira página alguns temas importantes que eu achei que o livro retrata. Tempo, memória, individualidade, solidão, resistência, coragem, sede de conhecimento que vem através da curiosidade da narradora. Não sei se eu comentei com vocês, né, mas essa narradora não tem um nome, porque ela não lembra do passado dela na Terra. A gente não sabe se esse lugar é a Terra, né? Todas elas têm um nome, todas elas têm um passado, tiveram uma família, tiveram um marido, filhos, mas a menina não, a distância mais longe que ela lembra do passado, ela lembra de estar naquele porão. E eu falei pra vocês que tem outros nomes, né, esse porão. Aí eu anotei aqui porão, jaula, que eu já tinha falado, cela e sala subterrânea. É o nome que é dado, né, pra esse lugar que elas estão presas. Deixa eu colocar vocês aqui em algum lugar. Gente, não sei se eu comentei, mas um outro marcador de tempo é a própria menina. Porque como ela era muito criança, as mulheres veem o tempo passar conforme a menina cresce. Então, ela mesma já é um marcador temporário.
Um outro marcador que eu não tinha comentado é a fome. Então, as mulheres sabem, né, que antigamente elas faziam 3 refeições, né, café da manhã, almoço e jantar, mas na jaula elas fazem 2 refeições. Então, elas só sentem fome 2 vezes, né, tecnicamente no dia. Uma coisa interessante que eu fiz foi retomar na primeira página, depois de ter terminado o livro. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, o livro começa com ela falando do presente. Agora que eu praticamente não saio mais, passo bastante tempo numa das poltronas relendo livros. Aí ela fala assim, naquele mundo não era mais simples transmitir os conhecimentos adquiridos do que no mundo em que vivi? Aí também, claro, todas nós estávamos enredadas na mesma tragédia, então ela fala do passado. E ali sacudia pelos soluços, me vi encurralada, me dando conta tarde demais, excessivamente tarde, que eu também tinha amado, que eu era capaz de sofrer e que, em suma, eu era humana. Então, só no tempo presente, que a gente não sabe qual tempo é esse, mas sabemos que passaram-se muitos anos desde o período em que ela estava no porão e que elas se libertaram, enfim. Então eu voltei para o começo do livro e li essas partes. E foi muito bom, porque complementou o final do livro para mim. E como ela dava uns spoilerzinhos do que ia acontecer, ela também dá spoilers do que está acontecendo com ela no presente. Só que no começo do livro, isso. Então, eu pude ver como ela entendeu que humanos amam, né? Humanos sofrem. Aí ela fala assim também, eu não pensava nunca no passado. Eu vivia num presente perpétuo e estava gradualmente esquecendo a minha história. Então, a história inteira dela se passa nesse lugar. Aí ela fala assim, no mais longe que consigo voltar, estou no porão. Então, o mais passado possível da vida dela que ela se lembra é de estar nesta jaula, nesse porão, né? Aí ela fala assim, uma coisa muito interessante. Quanto a mim, eu me limito a chamar de lembrança a sensação de existir num mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, que eram comer, excretar e dormir. Durante muito, muito tempo, os dias se sucederam sempre do mesmo jeito. Depois eu comecei a pensar e tudo mudou. E aqui a gente vê, gente, como o conhecimento liberta. Nossa, sério, eu não vou contar pra vocês o que acontece, né? Eu falei pra vocês que o que elas acham, né? Depois que elas são libertas. Não vou contar se elas encontram alguma outra pessoa, né? Alguns outros prisioneiros que conseguiram se libertar. E também não vou contar o final pra vocês, né? Claro. Mas foi um livro que eu gostei demais. Demais, sério. É um livro extremamente original, como eu já disse. Ah, e uma coisa importante é que elas sabem que aconteceu alguma coisa para que elas fossem pegas e colocadas todas como prisioneiras nesse lugar. Eles chamam aqui no livro de catástrofe. No momento da catástrofe, então não sei o que da catástrofe. Então a gente não sabe exatamente o que foi essa catástrofe, só sabemos que aconteceu alguma coisa. Elas têm a impressão que elas foram drogadas, mas não se sabe exatamente. E algo importante também a se dizer é que como a menina não tem um passado, tem várias coisas que ela não conhece. Várias. Tipo, é muito abstrato para ela, porque conforme as mulheres vão contando para ela algumas coisas, ela depende somente da imaginação. Porque ela não teve contato com aquelas coisas. Por exemplo, um espelho. Mano, elas não têm um espelho. Então, a menina nunca se viu. E a gente tem uma parte do livro, que não vou falar como, mas ela se vê. E ela fala, nossa, tipo, é muito legal essa cena, muito legal. Eu não vou contar mais, mas assim, eu acho que é um livro que, como eu falei, né, não é para todo mundo. O livro não vai entregar respostas mesmo, mas eu gostei. Eu não senti necessidade de saber as respostas, porque minha mente foi a mil aqui, né?
Então eu fui criando minhas próprias teorias e não li nada parecido com isso. Então isso foi muito legal. Lá pro final, aqui na página 184, tem uma reflexão muito boa sobre o tempo, gente, que ela fala assim: tudo que sei sobre o tempo é que os dias se sucedem. Eu sinto sono e durmo, sinto fome e como. E é claro, eu conto. A cada 30 dias digo que um mês se passou, mas são apenas palavras, elas não me dão realmente o tempo. Será que nunca se tem o tempo quando se está sozinho? Só é possível obtê-lo observando sua passagem pelos outros. E lembra quando eu comentei, quando ela fica sozinha e gosta disso, depois que elas estão libertas já, né, do porão, e ela vai fazer as necessidades dela sozinha. Aí ela fala assim: era a primeira vez que eu ficava sozinha, que nenhuma mulher me via e que eu não via nenhuma. Eu estava descobrindo a solidão física, tão banal para a humanidade usual, mas que eu nunca tinha experimentado antes. Tomei gosto por aquilo no mesmo instante, felizmente. Só que depois, lá pro fim, ela vai ver que essa solidão não é tão boa. E uma coisa que a gente tira dessa solidão é que ela toma decisões sem influência de ninguém. Então, olha aqui, por exemplo, eu tinha me perguntado o que ia fazer com que eu parasse, se seria a fome, o sono ou o tédio. Em resumo, o que provoca uma tomada de decisão quando se está completamente só? Aí eu anotei. Quantas pessoas ao nosso redor influenciam em nossas tomadas de decisão? Então, se a gente estiver sozinho, sem nenhuma interferência, será que nossas decisões seriam diferentes? É algo a se pensar. Aí ela fala aqui sobre a solidão também, né? Acabei descobrindo que se pode mentir para si mesmo. Gente, quanto a gente não mente para nós mesmos, né? O que me pareceu bem estranho. Quer dizer que eu sentia mais falta de companhia do que imaginava, a ponto de ter feito de mim mesma uma outra, uma testemunha, só para poder enganá-la? Fiquei um bom tempo nesse pensamento, mas não sabia como levá-lo adiante. Eu estava tão confinada no espaço aberto daquela terra deserta quanto na jaula, na primeira parte da minha vida. Então, aquela contemplação sem saída foi se desfazendo e eu voltei ao curso ordinário dos meus pensamentos, que é sempre planejar, estimar, organizar, e fui verificar as comidas na despensa. Algo também que eu marquei aqui com post-it foi que, apesar dela não conhecer todas as obras do homem, né, os objetos feitos pelo homem, ela acredita que há alguma coisa maior. Então, essa necessidade do homem, essa necessidade de nós, seres humanos, né, que nós temos, de ter algo maior nesse mundo, de ter algo criador. Então, ela fala aqui: nunca tinha visto nada bonito que fosse obra do homem. Eu tinha visto a beleza do céu. Então, aqui já faz um contraponto, né? Sobre os objetos humanos, que não são bonitos, mas a beleza da natureza. Então, a natureza tem beleza. Então, ela faz esse paradoxo. Nunca tinha visto nada bonito que fosse obra do homem. Eu tinha visto a beleza do céu, das nuvens e suas formas cambiantes, da chuva caindo suavemente. Eu tinha visto o lento curso das estrelas e algumas flores. Outra coisa que ela fala sobre os sentimentos. Cita até Dostoiévski, gente, cita Dostoiévski, Don Quixote, Shakespeare, enfim. Os sentimentos continuam um mistério para mim. Talvez seja porque as sensações que estão relacionadas a eles me são estranhas ou me dão aversão, como acontecia com o contato físico que parece tão importante no amor. Meus olhos sempre se enchem de lágrimas quando penso na morte de Thea, que era uma mulher que ela tinha muita intimidade, né? E no esforço que tive que fazer para segurá-la nos meus braços. Tento me imaginar sendo carinhosa. Há sempre um momento em que o chicote estala. Muitas das coisas que as mulheres falaram continuam opacas para mim. Eu sei que o dinheiro existia, que tudo tinha que ser comprado e que sempre pareceu estranho para ela se abastecer nas câmaras frias sem pagar nada a ninguém.
mas continua algo muito abstrato e eu realmente não consigo conceber que alguém mate para tê-lo, como fez aquele pobre Raskolnikov. Então, gente, não me deu aquela sensação de 5 estrelas favorito, mas eu achei 4 estrelas pouco, porque esse livro me fez sentir, me fez pensar, me fez refletir. Então, 4 estrelas é um livro que eu gosto, mas que tem alguns elementos que eu não gostei, né? Para dar 5 estrelas. Teve um ou outro elemento aqui que eu não gostei, sim, mas eu achei 4 estrelas pouco e 5 estrelas muito, então eu dei 4 estrelas e meia. Foi uma experiência muito marcante, porque quando a gente se depara com histórias que são tão diferentes do nosso mundo real, elas nos marcam muito. Por isso que eu gosto tanto de histórias de fantasia também, né? Bom, esse foi o primeiro Favoritube e eu fiquei muito feliz com a conclusão dele, porque já peguei um livro aqui que eu gostei bastante. Fico curiosa para ler outras coisas da autora, mas infelizmente não temos mais nada dela aqui no Brasil. Ah, uma coisa que eu queria comentar. Quando eu peguei esse livro e vi isso aqui, ó, esse símbolo, achei meio esquisito. Falei, gente, o que será que é isso? Mas é um símbolo de mulher, né? Então, elas marcam isso, né, quando elas passam por outros porões, para mostrar que mulheres passaram por aqui. Então, elas marcam esse símbolo. O do homem é aquele com a setinha para cima, né, para direita. E a mulher é esse, né? Eu lembro que na escola, né, quando eu aprendi esses símbolos, a professora falou que esse é da mulher como se você fosse segurar um espelho. E o do homem é como se fosse um arco e flecha, assim. Legal, né? Fácil de decorar qual é o da mulher e qual é o do homem. Bom, tô muito contente com essa experiência que eu tive, que a Tami me proporcionou por esse ser um favorito dela. E é um livro que eu não vou esquecer, não vou esquecer. Sabe quando você lê um conto ou um livro que você fala, nossa, bem esquecível esse livro aqui, não tem nada que te marque? Gente, esse não, esse é um livro marcante, porque tem muitas cenas super marcantes, sério, nossa, eu imaginei tudo na minha cabeça e, meu Deus, gostei muito. E esqueci de falar que esse livro está disponível também na Audible, para quem é assinante. Você pode ouvir o audiobook desse livro. Eu não ouvi, então eu não sei como tá a narração, mas as narrações da Audible costumam ser excelentes. Então, quem tem a assinatura da Audible, tem esse audiobook lá disponível para vocês ouvirem. E esse foi o primeiro quadro do Favoritube. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado instigados aqui por tudo que eu falei sobre esse livro. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar sua curtida e comentar se você já leu esse livro, o que você achou desse livro, ou se você ficou com vontade de ler. Lembrando que não é um livro que eu recomendo para todo mundo, né? Porque não é um livro que te entrega respostas, mas sim muitas reflexões e cabeça fritando e cenas complicadas. É isso. Um beijo pra vocês e até a próxima sexta.